A gente vê isso, Jorge. Sempre bom essa introdução, muito didática aí. E uma coisa que o professor Marcos falou é que realmente não temos como esgotar o assunto, né? Nós temos muita coisa aí, muita informação, e eu estou tentando fazer aqui, tem coisa que eu não consegui falar na última aula, então vou tentar acelerar e relembrar algumas coisas da aula passada com vocês, né? Antes disso, eu vou fazer um pequeno comentário sobre a atividade que vocês postaram, né? Alguns de vocês postaram a atividade. Roberto, só Oi. Questão, já que tu estás projetando, tu pode entrar e projetar lá o Google Classroom e comentar lá, mostrando para eles. Ah, sim. Tá aqui, ó. Tá aqui a nossa atividade, olha, show de bola. Então, nossa atividade, pessoal, foi um desafio, né? Uma vez um professor de mestrado fez isso com a gente, olha, vocês vão fazer aqui, tem uma base de dados, e aí essa base de dados vocês vão encontrar aqui, vão testar vários algoritmos, vão fazer vários, era muito mais complexo do que o dados de íris, né? Era bem mais complexo, tinha todo um processamento, um pré-processamento, e a nota de vocês vai ser a acurácia do modelo. Né? Então, a nota vai ser a acurácia. Então, esse cara conseguiu 70% de acurácia, o máximo que ele conseguiu lá, a média baseada em outras características é 7 pontos, né? 7 pontos ali. Se não, se o cara conseguiu 99% de acurácia, era 9,9, né? Quase 10. E qual era o nosso objetivo aqui nesse desafio? Primeiro era que vocês utilizarem, né, se adaptarem com essa ferramenta de visualização de dados e data mining, que é o Origin, e utilizar a base de dados íris para classificar, né? Utilizando o módulo Test Score, né, do Origin, e também fazendo vários modelos, utilizando vários modelos, no caso, na aula passada a gente viu só o KNN, mas vocês poderiam utilizar assim, na verdade, o objetivo era mais utilizar o KNN, né? KNN e alterar os parâmetros KNN, e também vocês poderiam utilizar a árvore de decisão. Tá? A gente talvez não entre tanto na árvore de decisão, porque tem outros modelos aqui que eu quero mostrar. Mas, utilizando também uma configuração nesse test score, que é random sample, 10 repetições de amostragem e 70% de dados de treino e 30% de dados de teste, certo? Então, quem tiver maior acurácia ganha o desafio, certo? Temos aqui, então, eu anotei aqui, fiz a verificação da atividade de vocês, e teve 3 pessoas aqui que conseguiram, baseado nessas configurações, ter uma acurácia, a maior acurácia da turma, né? Desse desafio. No caso, foi o Vitor e o Jair, eles tiveram um empate aí, olha aí, o Vitor e o Moraes e o Jair Soares, de 0,997, né, 97% de acurácia geral, os dois tiveram, e o Jean Carlos com 96,2%, né, de acurácia. Temos uma menção honrosa, que é a Suzane Silva, tá? Que ela utilizou vários algoritmos. Na verdade, ela que foi a ganhadora, né? Só que aí, no caso, como a gente viu só o KNN e aí eu vou pedir para vocês estudarem sobre a árvore de decisão, né? Então, esses 3 aqui utilizaram esses modelos, né? O KNN e a árvore de decisão. Agora, a Suzane, ela foi além. Ela utilizou vários modelos, AdaBoost, Gradient Boost, Random Forest, utilizou vários modelos e conseguiu aqui 99% de acurácia, tá? Fez um documento lá explicando o passo a passo, que ela utilizou outros processamentos interessantes. Então, muito bem. Vamos lá para o Orange e eu vou mostrar para vocês como é que essa atividade ela deveria ser conduzida, né, no Orange. Vocês estão vendo aí a tela, né? Tela do Orange. Então, basicamente, eu vou fazer um pouco rápido, tá, pessoal? O que a gente precisaria? A gente precisaria importar a base de dados íris, também aqui, né, utilizando esse módulo dataset. Vou apertar aqui, né? Então, ele já está selecionado. Clica 2 vezes só para confirmar, né? Olha,
Aqui no Orange aparece aqui um 150, aqui como saída. Então, são 150 instâncias. Se você deixar o botão aí, aparece, olha, 150 instâncias, 5 variáveis, 4 numéricas e uma alvo, certo? Eu vou fechar aqui e eu vou apresentar outro módulo, que é o Select Column. Select Column, pessoal, ele mostra as colunas, ou seja, as features, os targets e os metadados, tá? No Orange, nós temos aí 3 tipos de colunas de dados. A feature, ou feature, né, são os atributos. Aqui no nosso modelo, né, na nossa base de dados, aí, nós temos essas 4 que a gente já viu na aula passada. E temos o alvo também, que é o íris, que é um alvo que tem uma cor aqui verde. Essa verde com C significa dado categórico. Então, os dados são categóricos. Que diz se é íris setosa, íris versicolor, íris virgínica. São 3 valores de alvo, né? De classe, são 3 classes. E tem um meta aqui. O meta, ele não utiliza, você não utiliza no seu modelo de aprendizado. Mas, às vezes, você precisa ter uma coluna de metadado que você não vai utilizar, mas você precisa marcar algum dado específico. Você quer colocar, por exemplo, região, cidade, alguma coisa que você não vai utilizar no seu processamento. Aí você pode transformar em meta ou deixar em meta. Isso é muito utilizado em texto, quando você está utilizando mineração de texto. E nesse modo, você pode, por exemplo, tirar uma coluna ou adicionar uma coluna, enfim, fazer todo esse processo de ignorar as colunas que você não quer. Você também pode colocar aqui no target, por exemplo, eu não quero que íris seja target, quero que esse CEPA-WID seja o alvo. Não tem muita lógica, mas você pode fazer isso, trabalhar com o Select Column. Então, esse é um módulo muito utilizado, né, um dos módulos mais utilizados. Temos aqui o Data Table, que a gente já viu, né, também. Aqui nós podemos visualizar todos os valores das nossas colunas, das nossas instâncias, né? Tá aqui os valores das colunas e das instâncias. E aí tem uma ferramenta de visualização de dados também muito utilizada. Vou fechar aqui, eu vou aqui para Visualize. No Visualize, você pode vir e clicar no Scatterplot. Scatterplot, pessoal, é um gráfico, é uma ferramenta também de visualização. Eu vou conectar o Data Table com o Scatterplot, tá? Esse Scatterplot, quando eu abro ele, olha o que aparece aí. Aparece o eixo X, né? E o eixo Y com os valores e as instâncias, né? Então, é como se nosso modelo enxergasse dessa forma, entre aspas, né? Mas aqui a gente consegue visualizar melhor esses dados, né? E a gente consegue entender, por exemplo, que esse azulzinho aqui, esse azul, ele é íris versicolor. E ele está bem separado aqui do azul, do verde e do vermelho, que é o íris versicolor e o íris virgínica. Então, eles estão bem separados. Esse aqui é talvez mais fácil de separar, de classificar, esse em azul, né? O íris setosa. Só que aqui eu posso alterar também o eixo X, o eixo Y. Por exemplo, eu quero alterar aqui, colocar o pétala, né? Pétala, tamanho da pétala e largura da pétala, né? E aí a gente vê o seguinte, olha, se eu colocar no eixo X esse atributo, e no eixo que é o petal length, né? E um outro atributo no eixo Y, eu consigo ver uma separabilidade nesses dados, né? Nesses dados, somente olhando esses dois atributos. Então, com isso, eu consigo ver que, olha, o íris setosa é bem tranquilo da gente encontrar ele separadinho aqui, nesse lado, do lado esquerdo, né? Próximo da origem desse gráfico. O que mistura muito e que talvez dê bastante erro é a íris versicolor e virgínica, porque elas estão bem próximas aqui nessa distribuição de dados. Então, esse é um gráfico, o Scatterplot é um gráfico muito utilizado para a gente poder analisar isso, para a gente poder ver essas classificações aí, como é que está a nossa base de dados. Importantíssimo. E aí tem outras coisitas mais aqui, né, que aí eu deixo para vocês mexerem aí no Orange
por exemplo, show color region, né? Então, show color region, ele já até nos dá uma certa, já mostra uma separação dos dados aqui, né? Utilizando essa opção. Vamos ver mais um dado aqui, mais uma ferramenta de visualização, que é distribution, que é o histograma, o famoso histograma, né? Se alguém já... Ou distribuição, né? Distribuição de dados. Eu tenho aqui as famosas barras, né? As barras para cada uma das colunas, onde eu posso, por exemplo, brincar um pouquinho aqui de... Cadê? Deixa eu ver. Ó, eu posso até colocar aqui também uma... Opa. Aqui, normal. Posso visualizar uma normal aqui, por exemplo, nessa variável, né? Uma curva normal aqui, ou então eu posso somente... Quero saber, por exemplo, a quantidade de instâncias da íris setosa, da íris versicolor e da íris virgínicas. Todas elas têm 50 instâncias, né? Então, eu consigo visualizar isso, é importante, porque eu vejo aqui que está bem distribuído, né? Essa base de dados em relação a essa coluna íris, né? Ela está equilibrada, tem um equilíbrio entre essas classes, setosa, versicolor e virgínica. Então, mais uma ferramenta aí que vocês podem utilizar para poder fazer uma visualização antes de talvez escolher um algoritmo ou fazer um pré-processamento. Como essa base de dados meio que já está bem, né, não precisa fazer tanto pré-processamento, a gente vai logo trabalhar com o test score. E o que é o test score, pessoal? Vou colocar aqui para vocês. O test score é essa ferramenta, né, muito utilizada também para a gente poder testar os algoritmos e identificar a acurácia dele. Qual é o melhor, né? Qual é o melhor algoritmo baseado em algumas premissas? Eu vou pegar essa tabela e vou jogar aqui no test score. Aqui no test score, e aí eu abro, e aí vocês vão ver o seguinte, aqui não tem nenhum algoritmo, eu passei rapidamente, que na aula passada não deu para a gente ver tanto, mas esse algoritmo aqui, ver se tem alguma dúvida. Tá, depois eu vejo aqui, se os colegas aí puderem ajudar, tá, aí no chat, seria ótimo. Vamos lá, então, aqui no test score, pessoal, eu tenho eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenho até que tá desmarcado aqui. Mas eu tenho várias formas de avaliar meu modelo, várias formas de avaliar. Então, quando eu vou, por exemplo, treinar o meu modelo, qual é a característica principal, né? Eu vou treinar, qual é a diferença de treino e teste? Treinar são as instâncias, a quantidade de instâncias, eu tenho um dataset de treino, onde eu vou pegar essas instâncias, vamos dizer que seja 70% do meu dataset, e eu vou treinar meu modelo, vou ajustar os parâmetros do meu modelo. Quando eu vou testar, essas instâncias de teste, elas têm que estar separadas, totalmente separadas. Só que, de certa forma, não é um trabalho tão simples, porque você precisa, por exemplo, garantir que o seu teste, o seu treino, os seus dados de teste, os seus dados de treino, eles estejam bem distribuídos, equilibrados, e que o dado de teste esteja mais próximo da realidade, a realidade, pelo menos, a realidade possível, né? Quando você tem esse conjunto de testes aí, né? Ou quando você tem um conjunto de dados, por exemplo, 1000 dados, 500 dados, enfim, às vezes você não tem uma quantidade de dados suficiente. Então, você está trabalhando ali com essa quantidade de dados possíveis, ali que pode ser seu dataset. Nesse caso aqui, nós temos 150 amostras. E a gente vê aqui no data table que nós temos que essas amostras aqui, elas estão ordenadas, ou seja, da instância 1 até a instância 50, eu tenho íris setosa, ou seja, elas estão contidas ali, elas não estão embaralhadas, o que é ruim para o meu modelo. Eu preciso embaralhar essas instâncias, né? Senão pode acontecer que eu treine somente o meu modelo, o meu algoritmo de aprendizado de massa com dados da setosa e com dados da versicolor. Mas aí o dado da virgínica fica de lado. Então é importante embaralhar. Muito bem. Isso aí meio que já está pronto aqui no Orange. Assim também como
outras ferramentas, ou Keras, enfim, né, outras bibliotecas em Python. Aqui já está meio que pronto, então eu não preciso meio que me preocupar com isso, né? Porque, por exemplo, o random sample é um método que ele embaralha essa minha tabela e divide os meus dados de treino e meus dados de teste, né? Nesse caso, eu setei aqui, ó, set size training, eu coloquei 70%. Então, meu dado de teste está como... dado de treino está como 70%. Então, 70% da minha base de dados, ela está separada para treinar o meu modelo. E aí, eu recomendo que vocês deixem isso aqui em Stratify selecionado. Essa caixa, esse checkbox aqui. Por quê? Porque ele vai tentar deixar equilibrado, né, o mais equilibrado possível, os meus dois datasets, meus dois subdatasets, que é o meu dataset de treino e o meu dataset de teste. Então, 70% são para treinar o meu modelo e 30%, que é o restante, né, para testar o meu modelo. Então, na atividade, eu pedi isso. Tem algumas pessoas que apertaram aqui, deixaram o cross-validation. Cross-validation a gente vai ver também, vamos citar ele na aula de hoje. Mas, na atividade, eu pedi para que você clicasse aqui, random sample, tá? Então, beleza. A gente ainda não tem aqui os nossos modelos. Vamos colocar aqui alguns modelos para teste. Eu vou selecionar aqui o model e eu vou clicar no KNN, né, que foi o nosso modelo. Posso clicar e arrastar, posso clicar uma vez, eu posso clicar aqui 2 vezes, ó, também, aqui na área, nessa parte em branca, né, do Orange. Por exemplo, tree, né, tree foi são as nossas árvores de decisão, né, árvore de decisão, tree, aqui, ó. Então, eu tenho como utilizar esses 2 modelos. Eu vou pegar somente esses 2 modelos, certo? E eu vou fazer uma réplica do KNN. O KNN eu vou colocar como 3, tá? Esse number of neighbors seria o KNN com K igual a 3. Então, eu vou colocar KNN 3. Aqui. E para eu não me embananar também, eu vou colocar aqui do lado. 3. Pronto. Então, esse KNN, ele tem o K igual a 3. A gente já viu na aula passada o que seria esse K igual a 3, né? São os 3 vizinhos mais próximos. Aqui nesse outro KNN, eu vou colocar igual a 5. Eu vou fazer mais um igual a 7, tá? E vou testar esses 4 modelos aqui. 7. Eu não posso esquecer de colocar aqui 7 também, senão não adianta nada colocar o textualmente aqui não serve de nada. Aqui no KNN igual a 5 também, preciso colocar o 5 aqui. Geralmente, o KNN, ele tem valores ímpares, tá? De K. E a árvore de decisão, que é o tree aqui, né? Esse tree, árvores, eu posso fazer aqui e ajustar alguns parâmetros. Vou deixar aqui no padrão mesmo, tá? Deixar no padrão. Se você ver, você tem aqui pelo menos mais 2 modelos de árvores, que é o Random Forest e o Gradient Boosting. Tá? Então, são 2 modelos muito utilizados e está tendo um grande sucesso, o Gradient Boosting e o Random Forest, para a base de dados que não são Big Data, que não são, que são binários também, ou seja, que a classe é 0 e 1, por exemplo, doente, não doente, e spam ou não spam, se for no caso do e-mail. Então, pessoal, com isso aqui, você já consegue fazer um bom teste aí no seu dataset. Vou pegar aqui, vou conectar os 3, né, os 4. E aí eu tenho aqui Learn, né? Learning, que é o modelo, né? É o modelo de aprendizado. O dados, se eu clicar aqui 2 vezes, eu posso colocar select data, mas enfim, não, posso colocar aqui também data, né? Data para dados, que aí nesse caso, se eu coloco nesse link, dados, data para data, então eu
eu estou levando em consideração todos os dados, né? Todos os dados da minha data table, do meu módulo data table. Nesse caso é interessante porque às vezes a gente pode, se a gente selecionar aqui, por exemplo, aí eu perco a referência. Então eu tenho que utilizar, se eu quiser selecionar alguns dados do data table, e eu quero garantir que só aqueles dados selecionados vão ali, passem como dados de entrada para o test score, aí eu tenho que selecionar aqui o select data. Nesse caso, não. Nesse caso, eu quero que todos os dados vão para, sirvam de entrada para o test score. O test score, ele também garante que os dados fiquem embaralhados. Então, ele embaralha os dados ali e me dá essas classificações aqui, me dá esse teste dos modelos, beleza? Olha só, engraçado, o Orange ele trouxe 2 parâmetros novos aqui, que eu ainda não tinha visto, que é o train time e o test time, né, que é o tempo de treinamento. Pode ser interessante para a gente fazer alguma análise. E nossa métrica aqui, nossa métrica principal é isso aqui, ó, CA. Então, CA, ele tem 0,962, né? É a acurácia. A acurácia geral. Que é o que eu busquei, que eu pedi para vocês, né? A acurácia geral. Ou a acurácia da classificação. Tem outros parâmetros que a gente também não vai ver no curso não vai dar tempo, mas tem outros parâmetros interessantes, importante que vocês possam clicar aqui, por exemplo, e na interrogação e estudando cada um desses parâmetros aqui, certo? Muito bem. Então, pessoal, aqui, qual foi o melhor? Vou clicar aqui para ordenar. Já está ordenado. Foi o KNN7, com K igual a 7. Deu 0,96, né? 96% de acurácia nesse meu experimento. Ok? Então, basicamente, é isso que a gente tinha que fazer, né? Na atividade, no desafio. Outras pessoas colocaram outros modelos. Vou colocar aqui o Gradient Boost, vamos ver como ele se comporta. Ele demora um pouco mais. Olha, ele veio com 0,94, ainda está ruim. Aí, nesse caso, eu posso alterar os parâmetros internos, estudar um pouquinho mais ali os parâmetros internos e verificar qual seria o melhor conjunto de parâmetros de cada um dos modelos. Muito bem, e existe esse aqui, que é o Cross Validation. Eu vou clicar nele só para a gente verificar uma coisa. Olha, ele vai demorar muito, ele vai demorar com certeza muito mais, só que, vou colocar aqui Stratified, e ele aumentou um poucozinho para a árvore de decisão aqui, o CA, né? A acurácia, 0,97. Muito bem. Esse Cross Validation, pessoal, é um método de validação cruzada, muito utilizado porque ele ajuda em retirar o que nós chamamos de overfit. O professor Daniel vai ver isso lá em rede neural. Mas, basicamente, o overfit, dando um spoiler, é como se fosse uma decoreba, é como se o aluno estivesse decorando. O classificador vai decorar esses modelos. Então, o Cross Validation nos ajuda a sair desse overfit, né, não ter esse overfit. Se eu colocar, por exemplo, se eu voltar aqui para o random sample e colocar aqui train, nem tem, olha, 100%. Mas se eu colocar 95% de dados de treino para o meu modelo ser ajustado ali, eu posso estar gerando um overfit, eu posso estar gerando um modelo viciado. Então, o Cross Validation nos ajuda a identificar e a classificar, né, um modelo, classificar esse modelo aí sem esse viés. Vamos para o slide que a gente vai poder agora voltar um pouco atrás, né, no nosso aprendizado, e vamos ver sobre isso, sobre a avaliação dos modelos de aprendizado, né? A gente viu esse dataset, né, das flores aí. Vamos fazer um teste com o dataset do Titanic,
Tem também no Orange, depois vamos pegar ele, tá? É um dataset não numérico, não tem valores numéricos. Mas antes disso, a gente vai ver essa questão da avaliação. Avaliação. Nós temos aí a acurácia, que é a precisão, né, da previsão das classes, que a gente viu, que é o CA, né, que é a habilidade de avaliar ou prever corretamente as classes. Então, aqui nós temos, né, a classe ou agrupamento ou regras. Então, essa é uma métrica que nos ajuda a falar, olha, nosso modelo está bom ou não. A gente tem que ter um norte. Então, essa é uma das métricas interessantes. Temos também velocidade e escalabilidade, né? Essas duas características são relevantes, por exemplo, se você está utilizando um modelo que vai ficar no celular, ou então vai ficar em algum sistema embarcado. Então, é importante você analisar também o tempo de processamento, né? Velocidade de construir um modelo, velocidade de utilizar o modelo, ou seja, o modelo já está treinado. E se o modelo ele tem uma boa escalabilidade, ou seja, se eu adicionar mais dados, ele vai ter uma boa performance, ou se eu retirar esses dados, né, se eu não tiver tantos dados, ele vai continuar tendo uma boa performance ou não. Isso é tudo uma característica de avaliação do modelo. Robustez, né, a habilidade do modelo manipular corretamente, utilizando dados ruidosos ou ausentes, né? Dados ruidosos ou ausentes. Se eu não me engano, a rede neural tem essa característica, né? Se você tira ali se você tem um dado faltante, mas pelo menos alguns modelos, algumas arquiteturas de redes neurais. Agora, um modelo que a gente não vai ver vai ser as redes bayesianas. Redes bayesianas, ela é um outro modelo também interessante que ajuda nessa característica aí. Se eu tenho dados faltantes, porque ele trabalha com probabilidade. Então, se eu tenho alguns dados faltantes ali, né? A gente tem um modelo no Orange, que é o Naive Bayes. É um modelo probabilístico, que também é uma característica. Se você for se aprofundar, você vai ver esse modelo em um momento ou outro. Também tem a interpretabilidade, né? Compreensão, entendimento e fornecimento pelo modelo, né? O que é fornecido pelo modelo. Se a gente for lá aqui no Orange, eu tenho cadê? Deixa eu ver. Visualize, eu acho. Olha, eu tenho isso aqui, esse Tree Visualize. Esse widget, né? Esse módulo aqui, ele é interessante para as árvores de decisão, porque ele mostra o formato da árvore gerada. Vou mostrar só a imagenzinha, que a gente não vai entrar tanto agora. Ele mostra, olha, dessa formato aqui, ele mostra a árvore geradas, né? Então, talvez até deve fazer um teste aqui. Vamos pegar aqui, jogar o dataset aqui, tree. Deixa eu ver se eu consigo fazer de maneira rápida. Olha, consegui, tranquilo. Tá, não tá um modelo treinado, ele não tá bem ajustado, esse modelo, esse tree que eu coloquei aí, porque tá no padrão, tem que fazer outros testes. Mas, basicamente, pessoal, o que acontece na árvore de decisão? Eu consigo visualizar isso aqui. Eu consigo ter essa árvore, que basicamente é a árvore que foi gerada pelo modelo. E aí, a partir dessa árvore que o modelo classifica. O modelo classifica, né? Então, por exemplo, aqui, olha, nesse íris setosa aqui, né, nessa base de dados, se o petal length, né, tiver um valor menor ou igual a 1,9, ele vai classificar como íris setosa. Entendeu? Então, basicamente, lógico que não está aqui muito interessante, mas como vocês já leram lá o conteúdo que eu coloquei como atividade também, vocês vão entender muito melhor essa característica das árvores de decisão. E aí, é uma característica interessante, porque você pode apresentar para o seu cliente, por exemplo, diferentemente de uma rede neural, que é muito mais complexo de explicar, né? Você pode até explicar, você pode até apresentar, mas é mais complexo de explicar. Tem lá a questão de backpropagation, tem outras características, a BIA, assim. Bem, talvez o cliente não entenda, mas uma árvore de decisão talvez seja mais fácil de apresentar para um cliente. Então, todas essas características, esses conceitos de avaliação, você pode levar em consideração na hora de selecionar o seu modelo.
Agora, cada tipo, né, nós temos aí vários problemas, né, temos vários tipos de problemas, e aí a gente precisa selecionar algum método de avaliação. Né? A gente viu muito a questão da classificação na última aula e na atividade. Só que nós temos uma característica aqui. Se for um modelo não supervisionado, que é um modelo que não tem a classe, que não tem o rótulo, que não tem ali aquilo que vai dizer, olha, isso é classe A, classe B, classe C, né? Que é aquela coluna lá, coluna do alvo. Muito bem, o que eu posso escolher? Eu posso escolher a acurácia geral, ou outro método, com uma matriz de confusão. Agora, se for um modelo não supervisionado, já é muito complicado utilizar a acurácia geral. Mas você pode utilizar, por exemplo, o Silhouette Score, que é um modelo, que é um método, né, que diz assim, olha, esses grupos que foram separados no problema de agrupamento, esses grupos eles estão bem separados e distantes, ou eles estão confusos, ou seja, não é um grupo interessante para você selecionar. A gente vai ver, talvez, algum exemplo ainda na aula, mas é um método para dizer, olha, o teu modelo, ele está bom, ele está interessante, você pode colocar para frente, né? Porque às vezes a gente coloca e estuda muito essa característica da ciência de dados, né? Ciência de dados que é basicamente a gente sendo detetive. Mas beleza, e lá na frente eu tenho um modelo, e depois? Aí tem um profissional que é profissional de engenharia de aprendizado de máquina, ou então um profissional lá, ou tem um profissional programador mesmo, que vai pegar o modelo, você criou a função, mas aí você vai ter que passar para ele, né, de alguma forma, para que ele possa colocar num ambiente de produção, num site, numa plataforma web, etc. Então, isso ajuda muito. Por exemplo, nós temos a tarefa de regressão. A tarefa de regressão talvez não é interessante utilizar a matriz de confusão, não é interessante. Mas o MSE, o RMSE, que são medidas de erro, que diz o quão próximo está o seu modelo com os dados, né, ali, é mais usado quando a gente está utilizando ali dados contínuos, né? Quando a gente está utilizando dados contínuos, então o MSE, medidas de erro, né? O MAP, sei lá, são várias métricas de erro que a gente tem aí para poder dizer, olha, nosso método de regressão, nosso regressor está bom. Lógico que tem também alterações da matriz de confusão clássica, né? Que é binária. Tem multiclasses, tem ali, talvez, com certeza, a matriz de confusão para dados contínuos, que aí você pode utilizar. Operações, né? Operações desses métodos de avaliação. Então, nós geralmente chamamos os nossos modelos treinados, que já foram treinados. Se nosso modelo foi para classificar, nós geralmente chamamos de classificadores. E se eles são modelos para predizer dados contínuos, dados reais, nós podemos chamar de regressores, né? Já aqueles que são os modelos que agrupam, que geram clusters, que geram grupos, podemos chamar de agrupadores, agregadores, separadores ou, mais informal, clusterizadores, tá? Agora temos que ter um cuidado, tá, pessoal? É bom colocar até em vermelho. Vamos utilizar bases de dados que já foram pré-processadas, que já passaram por um estado de avaliação, que talvez não tenha ruídos, né? A maioria não tem ruídos, não tem dados ausentes. Mas, mesmo assim, a gente tem que ter uma atenção para o design amostral, tá? O que é o design amostral? É a quantidade, por exemplo, de atributos, a quantidade de colunas ali, posso ter muitas ou poucas, mas, ao mesmo tempo, também, eu posso tentar ajustar essa quantidade de atributos. Eu posso também olhar para minhas instâncias, né? As minhas instâncias pode ser que, quando eu separo os meus dados para os dados de treino, eu estou beneficiando mais uma classe e retirando, né, penalizando outra classe. Então, tudo isso é importante, por isso que é importante visualizar os dados. E eu já mostrei para vocês duas ferramentas aqui, a distribuição, né, para criar histogramas, e o scatterplot. Quando a gente visualiza os dados dessa forma, a gente consegue entender se existe mais classes do tipo A, por exemplo, mais classes
no caso aí da íris, está tudo equilibrado, né? 50, 50, 50. Mas pode ser que eu tenha muitos dados, 90% dos meus dados sejam de uma classe específica e 10% seja de outra classe. E aí, como é que eu faço essa distribuição para que meu classificador não fique viciado, não entre em overfit? Olha um exemplo aqui, ó. Diagnóstico médico, eu tenho 90% nesse exemplo, de pacientes saudáveis e 10% de doentes. 10% de doentes. Beleza. Agora, outro, comércio eletrônico. 99% não compram e 1% compram. Como é que eu faço essa distribuição? Eu posso, por exemplo, ter 100% de acerto para os que não compram, para a classe dos clientes que não compram. E 100% de erro para os que compram. Ou seja, que não é tanto o foco, né? O foco é nesse caso aí, eu olhar mais os que compram, nesse domínio, nessa área de domínio. Já que o diagnóstico médico é muito notório que muitas das pessoas que vão no médico, elas estão saudáveis. Ela pode ter um problema aqui, outro ali, mas elas podem ser classificadas como saudáveis. E aí eu tenho uma minoria que 10% doente. Outro problema que a gente pode encontrar, né? 70% possui crédito e 25% não. 25% não possuem crédito. E aí eu posso ajustar isso aí, lógico, utilizando técnica de pré-processamento, de ajuste de instâncias. E por isso que o cross-validation ele é tão importante, que ele ajusta isso aí, né? Esse viés aí. Ele tenta ajustar esse viés. Agora, um desafio, né? Um desafio é construir conjunto de dados de treino e teste de forma a igualar, né, as distribuições, né, e treinar o modelo com esses dados balanceados. Esse é um desafio nessa área de design amostral. Podemos selecionar aleatoriamente a quantidade desejada de dados da base da classe, né, de menor frequência e a mesma quantidade da classe majoritária. Né? Então, a gente pode fazer selecionar até, talvez, semi-manualmente. Né? Bem, pessoal, deixa eu ver aqui se vocês têm alguma dúvida. Alguém tem alguma dúvida aí? Alguém? O pessoal está dando apoio aí, né? Tá, beleza. Então, pessoal, tem aqui uma imagenzinha para explicar essa questão do treino e teste. Ilustrar, né? Ilustrar aí para a gente. Nós temos aqui os nossos dados brutos, do lado esquerdo. E logo em seguida nós temos aqui a nossa tabela de dados, né? Que é o nosso dataset. Esse mais, né? Esse mais e esse menos seria a nossa classe, né? Nossa classe 0 e 1, por exemplo. Sim e não. E aí nós podemos separar em training set e o test set, né? Que é o dataset de teste e dataset de treino. Nós temos o nosso modelo aqui, nosso modelo que vai ser treinado, né? Com os dados de treino ajustados, e logo em seguida eu vou gerar esse modelo, por exemplo, uma árvore de decisão. Uma árvore de decisão que está aqui já com a árvore gerada. E depois eu vou fazer as predições, né? Para poder avaliar quem? O meu modelo. Avaliar o meu modelo com os dados de teste que foram separados, colocados ali de canto, né? Logo no início, depois que a gente utiliza eles. Para fazer as predições. Mais, menos, mais e menos, por exemplo, aqui, que é a classe de exemplo aí. Então, a nossa meta, né, é induzir um modelo para o atributo classe como uma função de valores de outros atributos. E o objetivo é que as instâncias novas, né, ou de previsão ou de execução, devem ser classificadas tanto acuradamente quanto possível. Então, o desafio é esse. Tem vários modelos, dezenas e centenas de modelos. Qual é o melhor modelo para o meu contexto de negócio, para a minha área de domínio? Pode ser que o KNN não seja bom. A ideia do KNN é a questão da distância, né? Ela tem ali a distância e dos vizinhos, né? Então, tem a questão ali da proximidade, essa é a ideia. Já a árvore de decisão não, tem uma outra estratégia. Quanto mais você conhece os algoritmos, melhor, porque aí você já pode até, não, esse aqui é interessante, esse não, esse aqui eu vou fazer um teste só para
só para desencargo de consciência, mas esse aqui eu já vou me focar mais no ajuste dos parâmetros, etc. Então, o conjunto de teste, ele é usado para ajudar a estimar a acurácia, né, de previsão do modelo. Então, o modelo ele é construído de regras que permitem classificar a instância do banco de dados dentro de um número de classes pré-determinadas. Isso aqui a gente já viu, né? Que é criado a partir do treinamento. E o modelo pode ser representado por regras, por exemplo, regras de classificação, árvores de decisão, fórmulas matemáticas, pesos nas redes neurais e etc. Em redes neurais, né? Como vocês vão ver na aula que vem. E essas funções, elas são testadas sobre o conjunto de dados completamente independente do conjunto de dados de treinamento, que é o conjunto de teste. Utilizamos uma taxa de precisão, geralmente um percentual de amostra, quando é classificação, sobre o conjunto de teste, que são classificadas corretamente pelo modelo. Isso aqui eu já falei também. Aqui nós temos um exemplo. Mais um exemplo para a gente poder, agora um exemplo com dados, né? Temos um dado de treino, aqui, esse é o dado de treino. E aí nós temos aqui uma base de dados, né? Que é essa base de dados que tem um nome, o ranking, anos e titularidade, né? Basicamente, qual é a ideia dessa base de dados e desse modelo aqui? É gerar uma aplicação que tem um conjunto de regras para dar titularidade a professores. Então, a titularidade aí, vamos dizer, o professor titular, ele é o professor top, ele é o professor com maior experiência, que lidera laboratório, ele lidera cursos e tem vários benefícios aí, né? Mas, basicamente, nós temos aqui um modelo que a gente quer, baseado no ranking e no número de anos que ele trabalha naquela instituição, dizer, olha, esse aqui, ele é um professor titular e esse aqui não é um professor titular. Ele também é um professor sênior, né? E aí você pode utilizar um algoritmo de classificação para poder criar essa regra aqui, ó. C rank é igual a professor ou anos maior, né? Não é idade, é tempo de trabalho, né? E maior que 6. Então, ele trabalhou 6 anos. Então, eu vou dar a titularidade para ele. Eu vou dizer, olha, esse cara aqui, ele é um professor titular. Então, se ele tem mais de 6 anos e o ranking dele é professor, então, legal. E essa base de treino aqui me diz isso. Ela me diz já me dá algumas características. Olhando, por exemplo, o professor Bill aqui, ele tem a titularidade, tem 2 anos, mas ele tem um ranking professor. Agora, o Jim, por exemplo, ele é um professor associado, tem 7 anos de trabalho, então, sim, ele é professor titular. E muito bem, depois disso, eu posso pegar esses dados de teste e testar o quê? Testar com somente 4 instâncias. 4 instâncias aqui. 4 instâncias. Por exemplo, o Jeff aqui. O Jeff, ele é professor aí no inglês, né? Aí já é uma coisa mais... não é qualquer professor. Mas ele tem aí 4 anos de trabalho. Então, sim, ele é classificado como yes, sim. Titular, professor titular. Eu vou testando para cada uma dessas instâncias e verificando, olha, sim, ele tem uma... Meu classificador gerou o yes aqui, né? Ele gerou o yes, mas será que ele gerou uma quantidade de sims, de yes aqui, correta, quando eu comparo com meus dados de teste? Como é que eu faço isso? Executando meu algoritmo a cada uma dessas instâncias e verificando se foi yes ou não. Nesse caso, vamos dizer que eu tenho um algoritmo que, para essa base de dados, esse cara aqui não, ele classificou yes. Esse aqui ele classificou no. Deixa eu apagar aqui melhor.
Vou colocar aqui do lado, tá? Esse meu algoritmo classificou yes aqui. Esse aqui não, vou colocar só um N. Esse aqui yes, só o Y. E esse aqui não. Então, olhando esse meu algoritmo aqui que eu fiz agora de cabeça. Qual foi a acurácia? O meu algoritmo na primeira linha disse yes, mas na realidade é não. O meu algoritmo disse não na segunda linha, e realmente é não. Né? O meu algoritmo na terceira linha disse yes aqui, e realmente é yes. E no último, o meu algoritmo disse não, mas na realidade o Joseph, ele é titular. Tem o yes aqui. Então, fazendo essa contagem, eu tenho 50% de acurácia. 50% de acurácia. Se eu jogar uma moeda, nós teremos aí a mesma acurácia aí, né? Que é talvez a mesma acurácia. Então, só um exemplo aí para a gente poder entender aí de maneira rápida como é que funciona esse processo de coleta da acurácia, desse dado de acurácia dos classificadores. Então, o desafio é muitas vezes buscar o melhor método para prever novas instâncias em classes pré-estabelecidas. Aí nós temos árvores de decisão, redes bayesianas, redes neurais. Nesse caso, e aí? Depois que eu treino meu modelo, o que acontece? Vamos dizer que aparece esse pontinho aqui, que é um branco. Esse ponto em branco aqui. E eu tenho duas classes, o laranja e o roxo. Qual seria, então, o valor classificado para esse círculo branco, né? Tudo bem. Aí eu posso, por exemplo, se eu tiver uma árvore de decisão, eu vou ter um limite de decisão similar a esse, olha. Corto aqui e aqui. E o que está do lado mais para a direita, eu classifico como laranja. O que está mais no superior, aí, do lado superior, nesse quadrinho aí, também como laranja. O que está mais no meio, lado inferior, aqui, eu classifico como roxo. E o que está mais para a esquerda, aqui próximo da origem desse gráfico, eu classifico como laranja também. Então, nesse caso, eu vou ter uma regra similar a essa aqui, um conjunto de regras, um conjunto de 6 e senão, de if e else. Se x for maior que 5, então laranja. Se não, se y for maior que 3, então laranja. Se não, se x for maior do que 2, então roxo. Se não, laranja. Nesse caso, essa bolinha branca aqui eu classificaria como laranja, né? Laranja. Mas aí eu posso ter outros modelos, né? O modelo de redes neurais, por exemplo, ele tenta separar dessa forma, né? Similar a isso, fazendo uma separação mais ondular, né? Não tanto como blocos, né? Como acontece lá com árvores de decisão. Vamos para o próximo slide. E agora, voltando também na questão da avaliação, pessoal, nós podemos, lá no Origin, a gente tem vários métodos, como, por exemplo, treinar e testar. Lá, vou voltar aqui para o Origin, para mostrar aqui outro. Olha, esse aqui, ó. Testar on-train data. Testar on-train data. Nesse aqui, pessoal, se eu clicar aqui, eu posso até utilizar uma outra base de dados que não está aqui no data table e conectar como test data, bem aqui, ó. Esse test data, ele me dá eu posso colocar os dados, né, também os dados de treino e os dados de teste também aqui. Eu poderia criar ou pegar uma outra base de dados, enfim, um dataset de teste, separar em um outro data table e linkar direto com o teste data. Mas aí eu preciso ter dois, né, um de data, que é o treino, dado de treino, e um teste data, que é o meu dataset de teste.
eu posso utilizar aqui, utilizando esses dois aqui, na verdade, né? Esses dois aqui. Que é o test on train data e test on test data também. No caso, seria test on test data. Testar sobre os dados de teste. Isso aqui a gente já falou também. Dessa forma. Vamos entrar aqui na validação cruzada, que é o objetivo. Muitas das competições aí de data mining, elas utilizam a validação cruzada. E aí, eles separam um conjunto de teste também, só para você testar de fato, sem utilizar validação cruzada. Então, você tem que fazer o seguinte, né? Todo mundo tem os seus dados de teste, e a competição é mais ou menos isso que a gente fez agora nesse desafio, né? Verificar aquele que teve a melhor acurácia. Logicamente, tem todo um checklist, se não tem overfitting, você vai ter que enviar o Notepad, né? No caso, o Notepad, o notebook do Jupyter, o notebook do Colab lá, para o Kaggle ou então para outra competição, né? Só que validação cruzada é interessante porque ele nos ajuda a selecionar aquele modelo baseado em um passo a passo. O método, basicamente, é o seguinte: nós necessitamos dividir um conjunto de dados em K-partições. As partições são exclusivas, né, mutuamente exclusivas, ou seja, os meus dados não estão nas partições, os meus dados que eu separei não estão em outras partições. E tamanhos aproximadamente iguais. Cada interação, né, a cada interação, uma partição K diferente é usada para teste, e as outras partições, né, para treino. O treinamento é realizado K vezes. E a taxa de erro, a acurácia, né, posso chamar de taxa de erro, se eu diminuir por 1, a acurácia vira a taxa de erro, né, é calculada. A validação cruzada evita conjunto de testes com interseção não vazia. Então, nós temos aqui um diagrama, né, uma ilustração que mostra muito bem assim, o que seria o cross-validation, ou a validação cruzada com 5 partições, né, 5 folds, que nós podemos chamar também de folds. Esses folds aqui, ou essas partições, ou essas iterações também, elas são divididas, no caso, nosso dataset é dividido pelo número de folds, no caso, 5 vezes, na minha ilustração, né. Vamos olhar somente essa aqui, porque aí depois as outras são mais simples de entender. Olhar somente a primeira partição. A primeira partição, nós temos aqui, nós dividimos, né, o nosso primeiro fold, né, 1,100% do nosso dataset é dividido por 5. Nesse caso, vamos dizer aqui que sejam 20%, que é 20% mesmo, né? 20% do meu dado, nesse primeiro fold, no caso, os 20 primeiros, são o meu conjunto de teste, como está aqui na ilustração. Então, eu separei aqui 20% dos meus dados para testar. E os outros 80%, o que eu vou fazer, professor? Eu vou treinar o modelo. Então, eu treino meu modelo normalmente com 80% do meu conjunto de dados e 20% eu testo. Eu testo esses 20% e tenho minha acurácia parcial, né? AC, acurácia parcial. Depois eu faço a mesma coisa, só que aí, na segunda vez que eu vou fazer esse processo, que é o segundo fold, para a segunda partição, aí os meus dados de teste já não são mais os mesmos do primeiro, são outros, como está aqui na figura. Eu vou pegar a segunda partição, o segundo fold. E o que era dados de teste anteriormente vai se unir com meus dados de treino, no caso, o restante de dados de treino. E aí eu vou ter a minha acurácia parcial novamente, né? Eu vou fazer todo o processo de treinamento, olha aqui, train set, bem aqui, e tenho também aqui o train set
logo no início. E meu teste set, conjunto de teste, fica bem aqui na segunda parte desses meus dados. E veja que essas bolinhas vermelhas e verde seria a classe, né? Seria a classe do meu, desse dado. Estão embaralhadas. Eles precisam estar embaralhadas aí. Mas eu só embaralho uma vez, né? Eu embaralho antes de entrar nesse processo de validação cruzada. E aí eu faço isso, né? Vou colocar um pezinho aqui do lado. Acurácia parcial 1, parcial 2. Faço isso também para o terceiro fold. Agora já é um outro conjunto de teste. E aí eu tenho o quê? Eu tenho uma acurácia parcial 3. Coloquei um aqui, não sei porquê. Borracha. Que é 2. Aí eu vou de novo fazer aqui executar esse quarto fold, já é um outro conjunto de treino e um outro conjunto de teste, já não é o mesmo. E aí eu tenho minha acurácia parcial 4, e depois lá no final, no meu último fold, eu vou ter o treinamento já com outros conjuntos de treino, lógico, utilizando, estou na mesma base, no mesmo dataset, estou utilizando o mesmo dataset, só que também com posições diferentes, né? Com valores de treino diferentes, dados de teste diferentes em relação aos folds. E aí eu vou ter uma acurácia parcial 5. Uma acurácia parcial 5 aí. Somo isso, divido por 5, tem a média de acurácia, que é o que o Orange mostra para a gente. Então, vamos lá para o Orange para a gente ver, né? Vamos aqui para o Orange para a gente ver o que acontece. Basicamente, já está pronto. Olha só que benção. Está pronto aqui. Só para a gente utilizar. Eu clico aqui em Cross Validation. Eu posso escolher um número de folds. Eu posso escolher 2, 3, 5. Padrão é 5, mas geralmente a gente utiliza muito esse 10, porque a gente divide 10 vezes, ou seja, 10% da nossa base de dados vai ser como teste, vai ser utilizada como teste. E aí ele calcula para mim e me dá a acurácia aqui, a acurácia do classificador. Nesse caso, nesse exemplo, eu tenho 0,973, né? Então, cheguei aqui a uma acurácia interessante, mas posso melhorar ainda mais, né? Posso melhorar ainda mais. Tem outros conceitos e outras coisas que a gente poderia estar falando, mas já estamos aí, precisamos entrar na clusterização. Vou passar esse slide. A taxa de erro. O que seria a taxa de erro? A acurácia, o que a gente viu, né? Número total de erros com o número total dos casos de amostra. Na realidade, aqui está considerando o erro. Mas se eu troco esse erro para acerto, aí sim eu tenho acurácia, né? Eu tenho acurácia. Então, o número total de acertos dividido por número total de amostras ou de instâncias, aí eu tenho minha acurácia. Aí eu posso falar erro ou acerto, depende somente se eu altero aqui em cima para erros ou para acerto, né? Vamos passar aqui, talvez a gente volte aqui, tá, pessoal? Isso aqui é bom citar e depois é interessante vocês darem uma estudada, que é a matriz de confusão. Vocês estão vendo aqui, não aqui, deixa eu... Vou usar aqui o novo widget, que é o Confusion Matrix. Olha, aparece aqui de cara. Matriz de confusão. Se eu clicar nessa matriz de confusão aqui, eu consigo visualizar um pouco mais esse meu modelo, e consigo entender um pouco mais o que está acontecendo. Por exemplo... Aumenta um pouquinho aí, Gilberto. Não sei se dá para aumentar. Não? Nós idosos estamos... Dá Ctrl+, eu acho que dá zoom. Não está indo. Deixa eu fechar aqui. Deve ser algum erro do Orange aqui, porque ele realmente aumentava antes. Não está aumentando. Aproxima um pouquinho aí, pessoal. Então, aumenta aí no navegador. Então, gente, essa aqui é a famosa matriz de confusão. Matriz de confusão que tem aqui do lado esquerdo o real, o actual, né? Os valores reais.
E em cima tem o predito, né, que seria a predição. Com isso, eu consigo, por exemplo, identificar aqui, ó, nesse caso, para esse 3 aqui, que é vermelhinho, que está em vermelho, aqui onde está meu cursor, eu consigo identificar que meu classificador, ele errou 3 vezes para a classe íris virgínica. Para a classe íris virgínica. Certo? E aqui em cima, o meu classificador, ele também errou a mesma coisa, né? Íris versicola e virgínica, só que aí é só uma questão de perspectiva, né? Se tu for ver aí, esse erro de 3 aí é que ele classificou 3 íris virgínica como sendo da classe íris versicola. E aí a mesma coisa aconteceu lá no erro da versicola. 3 versicolas foram classificadas erroneamente como virgínica. Então, a matriz de confusão é legal para você ver exatamente que erros ela conseguiu ter na classificação. Ela errou você consegue... Isso, exato. Isso, você consegue visualizar a classe, né, aquela classe que foi classificada erroneamente, né? E aí, no total, eu tenho aqui 6 erros, né? 6 erros do meu, se eu somar, né? 3 com 3 aqui eu tenho 6, né? Então, eu tenho 6 erros nesse modelo, no modelo KNN3, né? KNN3. Se eu colocar no KNN7, aqui eu tenho, olha, já melhorou. Eu já tenho 2 erros aqui. E 2 erros aqui, né? Então, são 4 erros. Muito bem. Gilberto, lembrando que a coluna, a matriz, a diagonal aí, é exatamente os acertos. Ela deveria ter 50, 50, 50, mas ela tem 50, 48, 48, que é exatamente 2 erros na classe versicola e 2 erros de classificação da classe virgínica. Isso, exato. Outra coisa legal é que tu está parametrizando. Então, tu está colocando K igual a 7, né? Então, tu aumentou a vizinhança para o algoritmo, melhorou o grau de classificação. Se eu aumentar, talvez eu consiga um resultado melhor. Se eu aumentar o Se eu não me engano, o melhor para o Euclid era entre 9 e 11. Alguma coisa assim. Olha aí, o pessoal já fez outros testes aí. Legal. Tem já essas métricas para a distância euclidiana, que é a base do KNN. Muito bem. E aqui, isso aqui daria uma aula só para isso aqui, pessoal, porque tem todos aqueles parâmetros que a gente vê, tem tudo a ver com matriz de confusão. Né? A gente tem o falso positivo. Bem, tem o verdadeiro positivo, o verdadeiro negativo, falso positivo e falso negativo, que é quando que a gente consegue identificar através da matriz de confusão também, olhando só a matriz de confusão. Não quero entrar muito aqui, mas basicamente, olhando aqui qual seria o mais grave dessa estimativa aqui, né, dessa análise. Verdadeiro positivo é quando eu posso diagnosticar alguém doente quando esta pessoa está realmente doente. Então, ok, muito bem, meu algoritmo está bom nessa característica. Verdadeiro negativo, diagnosticar alguém sadio quando está realmente sadio. Muito bom, também é bom para o algoritmo, quer dizer, uma boa métrica, né? Uma boa medida aí. Agora começa a ficar ruim o seguinte, quando entra o falso positivo, quando eu posso diagnosticar alguém doente quando, na verdade, que é o falso negativo. Falso negativo. O pessoal viu muito isso aí na Covid, né? A questão da Covid aí. Mas a gente tem aí esses elementos e com isso a gente consegue, por exemplo, fazer uma análise da matriz de confusão, né? Por exemplo, aqui em cima, quando é binário, eu tenho os verdadeiros positivos, no canto superior esquerdo, no canto na diagonal principal, no canto inferior direito, eu tenho os verdadeiros negativos, e no canto
superior direito eu tenho os falsos negativos e no canto inferior esquerdo eu tenho os falsos positivos. Isso na matriz de confusão. Vale a pena dar uma estudada quando você está avaliando o seu modelo. E aí tem ainda outras análises que a gente pode ver relacionado com tentar aprofundar mais, né, relacionado com dizer, olha, qual é o melhor classificador? Eu posso, por exemplo, fazer uma estatística, né, eu já tenho que entrar na estatística, que é o T-Students, quando eu quero, por exemplo, fazer uma análise dessa validação cruzada fold a fold, e aí eu posso utilizar o T-Student, posso utilizar outra técnica estatística, tem várias técnicas estatísticas aí para poder dizer, olha, realmente, o seu algoritmo ele tá fazendo uma boa classificação. Isso para o classificador, mas e para o regressor, para o preditor? Nós temos uma métrica que é o MSE, por exemplo, que ele é uma medida, né, para comparação de estimadores quando o valor alvo é real. Quando o valor alvo é real. E aí eu tenho esse cálculo aqui. Basicamente é um erro, né? A diferença do valor real para um valor predito. Eu vou pular essa parte aqui, porque senão a gente vai ficar bastante tempo, tá? Então, medidas como o MSE, o RMSE, o MAP, e entre outras, ajudam quando os dados, ou seja, medidas de erro, quando o nosso alvo, ele é real, né? Ele é um valor contínuo, numérico. E aí tem o Silhouette Score, por exemplo. Agora, entrando já na questão do clusterizador, você pode utilizar essa métrica, Silhouette Score, que é uma métrica usada para calcular a qualidade de uma técnica de agrupamento. O seu valor ele varia de -1 a 1. Então, quanto mais próximo de 1, significa que os clusters estão bem separados uns dos outros e estão claramente distinguidos, né? Dá para identificar bem. Quando é igual a 0, significa que os clusters são indiferentes, ou podemos dizer que a distância dos clusters não é significativa. Clusters igual a grupos, tá? Ou perfis. E -1 significa que os clusters estão atribuídos de maneira errada. Só para a gente visualizar o que seria o cluster, né? O que seria esse cluster? Vamos ver aqui essa imagem, né? Essa imagem aqui nós temos um cluster 2 aqui, um grupo de pontinhos aqui separados, e no cluster 1 nós temos aqui um outro grupo mais para baixo, aqui para a esquerda. E o Silhouette Score é uma medida que faz que também é baseada em distância, utilizando a distância euclidiana, e vai calculando a distância de cada um dos pontos de cada cluster, de cada cluster, mais ou menos como essa ilustração aqui, tá? E aí depois ele faz uma média, né, faz um processo matemático aqui, para poder gerar aqueles valores entre -1 e 1, certo? Então tem essa característica aí, tem o valor A aqui e o valor B, né? A distância entre os clusters e a distância de cada um dos pontos para cada um dos pontos do mesmo cluster, para cada um dos pontos do mesmo cluster. Então ele faz ali essa distância, calcula essa distância aí. Mas isso aqui a gente vai ver quando vai ver no tópico de agrupamento, que se eu não me engano vai ser agora, tá? Só para ver aqui minha hora, como é que tá. Vamos ver agrupamento. Vamos pular essa parte de regressão, mas eu vou enviar esse slide, vocês vão poder analisar também e ver aqui o que seria regressão, né? Bem, basicamente, só fazendo essa pontuação, na regressão eu traço uma reta, no preditor, eu traço uma reta sobre os dados, né? Sobre os dados como está nesse gráfico aqui. Então, o meu regressor, o meu preditor, quando o meu dado é contínuo, ele traça uma reta aqui no meio, por exemplo, e aí eu posso, por exemplo, verificar se está bom ou não, né, e fazer essa predição. Nesse exemplo, nós temos o exemplo de preços de casa. E aqui eu tenho preços, por exemplo, tamanho da casa, baseado no tamanho da casa, qual seria o preço de uma casa? Então, digamos que seja 110 metros quadrados aqui a minha casa, que tenha 110 metros quadrados. Qual seria o preço, o valor, né? 60 mil reais. 60 mil reais para esses dados aqui.
levando em consideração que o meu preditor, o meu regressor, criou uma reta aqui, meu regressor linear, né? Que tem os não lineares, que são em curvas, que tem ondas, né? Que geram curvas, etc. E aí eu posso ter vários regressores que geram várias retas aqui, né? Regressores lineares que geram várias retas aqui. E o melhor, nesse caso, foi esse aqui, esse em vermelho, porque ele é o que diminui o erro, que gera um menor valor de resíduo, de erro, ou de distância entre o meu dado que foi gerado, a minha reta que foi gerada, com os dados que já existem. Como está aqui nessa figura, né? Ele aqui gerou o menor MSE, por exemplo. E aí eu tenho algoritmos que minimizam o erro, que é o de descida gradiente, e etc. Bem, pessoal, vamos entrar, então, agora no agrupamento, tá? Vamos entrar no agrupamento, que é por causa do tempo aqui, tá? Mas o agrupamento, pessoal, é muito utilizado, por exemplo, para segmentação de mercado, né? Encontrar grupos de cliente e agrupar, por exemplo, documentos, notícias, produtos similares. Lá na Netflix nós temos, por exemplo, identificar perfis, fazer análise de redes sociais, enfim. Nós temos várias formas aí, várias áreas de domínios para poder utilizar o agrupamento. O agrupamento, né, é para não supervisionado, ou seja, a gente não tem a classe, a gente não tem o rótulo, a coluna classe. E ele cria novos dados, ele cria clusters. Não tem um rótulo, né, o algoritmo aprende através de similaridade ou separabilidade, e para identificar um grupo, né, onde o grupo começa e outro termina. Então, aqui, por exemplo, aqui nessa nuvem de pontos, nessa imagem, nós temos aqui um grupo vermelho, um grupo verde, um grupo azul, um roxo que tá meio misturado aqui com um grupo meio marrom, né, aqui. Então, enfim. O algoritmo mais conhecido, mais utilizado é o caminhos, ou camédias, né? Camédias. Ele é um algoritmo utilizado para agrupar. É um algoritmo muito utilizado aí, apesar de ser um algoritmo, assim como o KNN, né? KNN é para classificar, o caminhos é para agrupar. Mas assim como o KNN, o caminhos, ele tem grande aplicabilidade. Mesmo eles sendo algoritmos, de certa forma, clássicos, muita gente utiliza até hoje eles, né? Então, eu vou ver aqui, eu vou mostrar aqui para vocês como é que ele funciona, tá? Basicamente, ele agrupa em clusters, onde esse K, geralmente sempre tem esse K que eles têm que colocar, né? Um valor. Significa o número de clusters. Quando eu quero dizer, olha, por exemplo, 3, o K é igual a 3, o K do caminhos é igual a 3, significa que eu estou indo atrás de 3 grupos. Eu quero identificar 3 grupos na minha base de dados. Vamos ver aqui esse exemplo. Nós temos um único atributo aí, no eixo... Bem, não tem eixo seria o eixo X, né? Mas eu só tenho um atributo, uma coluna. E eu tenho meus dados aí, separados aí, no valor 1, 2, no valor 1, 3, 8, 9, 10 e 12. Isso aqui é somente para dizer um valor de um atributo. E aí, eu seto K igual a 12, ou seja, eu quero identificar 2 grupos na minha base de dados. Basicamente, o algoritmo, ele gera dois centros. Nós chamamos de centroides. Nesse caso, centroide A e B. E aí, nós vamos executando o algoritmo de modo interativo, onde as centroides são posicionadas nesse nosso eixo aí de maneira aleatória. Nesse caso, ficou aí entre 5 e 7, as 2 centroides. Nós calculamos a distância da primeira centroide com todos os dados. A distância do primeiro dado com a primeira centroide, no caso CA aí, né? Da segunda instância também, vamos calculando a distância de cada um deles, ó, calculando a distância. E também, depois, vamos calculando a distância da segunda centroide para cada um dos dados.
Calculamos para o primeiro dado, para a segunda instância, para a terceira instância, quarta, quinta e sexta instância. E por proximidade, a gente identifica qual instância pertence a cada centroide. Ou seja, pela proximidade, pela distância. Aquele que está mais próximo da instância CA, aqui, vou até circular, eu vou classificar, né, eu vou rotular como vermelho aí, nesse caso. E na instância CB também eu vou pegar aqui os mais próximos, que nesse caso são as instâncias que estão mais para a direita, né? Então, eu disse o seguinte, olha, na primeira passagem, no primeiro loop, a instância com valor 8, 9, 10 e 12 está, da centroide B, né? Está ali no mesmo grupo. E a instância 1 e 3 está no grupo CA, da centroide A. Só que isso é feito de maneira interativa. E a gente vai reposicionar as nossas centroides. Para isso, a gente calcula a média, né, a média das instâncias de cada cluster. Então, a gente vai pegando, por exemplo, 1 e 3, né, que são os dois valores, divide por 2, né, soma e divide por 2, que seria a média. Fazemos a mesma coisa para o segundo centroide, 8 mais 9 mais 10 mais 12, divide por 4, e aí nós temos um valor de média. E aí o que acontece? Esse valor de média, a gente reposiciona as centroides para esses valores aí, né? No caso, CA ficou reposicionada bem aqui no 2, né, por causa que a média deu 2, e CB foi posicionada para a centroide, para o valor, né, para a posição 9,75, né, que é a média de CB agora, a posição dessa centroide. E a gente faz isso novamente. Vamos calcular a distância de cada instância, de todas as instâncias, para as centroides, e a gente faz novamente o cálculo de média, né, daquelas instâncias que estão junto com aquelas centroides que estão agrupadas ali, pré-agrupadas, calculou essa média novamente. Basicamente, nesse caso, nós tivemos uma convergência. Então, conseguimos identificar alguns grupos. O grupo foi, olha, tem um grupo aqui mais à esquerda e um grupo aqui mais à direita, azulzinho, né, azul e vermelho. Muito bem, só que isso para uma única dimensão. Se eu tiver duas dimensões, por exemplo, num gráfico x e y, a coisa um pouco muda. Então, eu tenho que utilizar a distância euclidiana, eu tenho que utilizar mais de uma dimensão. E vamos dizer que aqui nesse gráfico eu queira identificar 3 grupos, K igual a 3, ou 3 clusters. Eu faço todo o processo, que é o mesmo processo que eu fiz para uma dimensão, eu vou fazer para 2 dimensões. Utilizando a distância euclidiana, eu faço o cálculo da centroide A para cada uma das instâncias no meu dataset, faço o cálculo da centroide B para cada uma das instâncias do meu dataset, nesse caso, faço baseado na distância euclidiana, e faço isso também para centroide C. Calculo a distância de cada elemento, de cada amostra para o meu grupo. E aí eu faço o meu primeiro grupo. Grupo amarelo aqui, grupo vermelho, na verdade. É isso aqui, né? E aí eu tenho 3 grupos. Só que o meu algoritmo não convergiu. Eu tenho que fazer isso várias vezes até o meu algoritmo até minhas centroides não mudarem de posição. Que é quando a gente diz, olha, convergiu. Meu algoritmo convergiu. E aí eu tenho aqui a minha centroide guardadinha em cache, na memória, e faço o cálculo novamente. Calculo a distância. Só que nesse caso, né, aqui eu pulei a parte de fazer aqui o cálculo, né, da distância de cada um, mas basicamente a gente acho que já deu para vocês entenderem aí que a gente faz esse processo várias vezes até convergir. A gente tem um centro para cada um dos grupos, que é a nossa centroide,
cada um dos grupos estão selecionados e o meu algoritmo vai convergir, porque ele não vai mudar mais de lugar, de posição, depois de um tempo. Aqui é uma aplicação que eu fiz, só para mostrar para vocês que tem uma aplicação na área de geoprocessamento. Eu utilizei caminhos para poder classificar água, 3 grupos. Água, areia, né? Deixa eu pegar aqui a imagem de satélite. Água, vegetação e areia. Lá no Cairo, aqui no Egito, né? Cairo, Egito. Então, utilizei o caminhos, aí eu consegui, por exemplo, uma melhoria aqui, né? Se a gente for ver, o que está em amarelo seria areia, o verde seria... Não, o que está em amarelo seria a vegetação, o que está em verde seria areia, deserto, e o que está em rosa aí seria água, né? Muito bem, pessoal. Acho que não vai dar para a gente ver a classificação com o dado de Titanic. Vamos para um dado de consumidores, tá? No caso, esse aqui. Vamos pegar, abram aí o horas de vocês e vamos trabalhar com o caminhos. Vamos utilizar o dataset de consumidores, né? Mall customers, consumidores de shopping, que tem os atributos numéricos e categóricos, sexo, ID do cliente, idade, renda anual e pontos de gastos. Não tem uma classe específica, apesar que você pode adicionar, por exemplo, uma classe se você quiser. Mas depende muito da sua análise. Nesse caso, o domínio é tentar identificar perfis de cliente. Então, vamos lá para o nosso Orange. É que eu vou jogar isso aqui para cima. Vou usar o mesmo workflow aqui, né? Aqui mais para baixo. Vamos buscar o nosso dataset. Pronto. E vamos fazer uma busca aqui nesse... Espero que esteja aqui. Poxa, não está. Vou ter que baixar. Acho que não tem. Vou ter que baixar. Vamos lá ver se eu consigo baixar esse dado. Consigo baixar. Tranquilo. Perfeito. Eu tenho que fazer o login aqui. Não estou com o login nessa aba aqui. Só um momento, pessoal, rapidinho. Façam o seguinte aí, eu vou passar o link para vocês baixem aí no computador de vocês, tá? O Will colocou ali o link direto para o Kaggle. Show de bola. Enquanto isso, o Marcos... explica aí, Marcos, o que é o Kaggle para o povo. Legal. Felipe, só fecha aqui rapidinho. Por gentileza. Eu vou baixar aqui. Gente, a gente tem vários sites que eles são repositórios de conjuntos de dados, de datasets, que eles servem para fazer testes de machine learning, para a gente treinar os nossos algoritmos de machine learning. Eu vou mostrar aqui alguns para vocês, para terem uma ideia. Vou projetar aqui rapidamente, enquanto o professor Gilberto está colocando. Eu vou colocar aqui o Kaggle, é um dos bem conhecidos. Ele é tão conhecido que ele tem competições internacionais de treinamento, só do Kaggle.
Kaggle. Então, olha só. Esse aqui é o Kaggle. Você coloca aqui, tem as competições datasets. Aí você tem aqui toneladas de datasets para fazer treinamento, né? Tem outro muito utilizado aqui, Machine Learning. UCI. Pronto. Já está ok aí? Só mostrar mais esse repositório aqui de dataset. Vocês estão vendo a minha projeção aí? Dá para ver aí, Gilberto? Sim. Tá. O UCI é um repositório de datasets para fazer treinamento. Então, tem de todo tipo que vocês imaginarem, para fazer classificação, para fazer predição, né? Regressão, tem toneladas. E aí você baixa, olha aqui o Iris Dataset, você tem aqui a descrição do que é, tá? Inclusive, gente, quem está iniciando, por exemplo, você pode testar esses bancos de dados, são bancos de dados públicos, eles servem para treinar algoritmos de machine learning, e a gente pode comparar, né? Por exemplo, para esse mesmo banco de dados Iris aqui, uma tarefa de classificação, eu escolho 5 classificadores, 5 algoritmos diferentes, testo, e aí eu vou ver quem se comportou melhor, quem teve a melhor acurácia, quem teve a matriz de confusão mais legal, e aí depende da tarefa, você coloca. Mas esses aqui são 2 dos mais usados repositórios de datasets para machine learning, o Kaggle e o UCI. Fácil de achar. Ok, Marquito. Pronto, vou abrir a apresentação aqui. Bem, pessoal, peguei aqui e baixei o dado, tá? Eu baixei esse dado, entrei lá com a minha senha na outra janela e baixei aqui tá bem aqui, deixa eu verificar. Esse aqui é o dado que a gente quer, né? É o dado que a gente vai utilizar para poder fazer a clusterização. A gente tem, então, um dado .csv. Quando eu vou aqui para o Orange, eu preciso indicar qual seria o endereço, né? Aí eu utilizo aqui o endereço de onde está o arquivo. CSV, file import, eu venho aqui, CSV, file import, já coloquei aqui. E eu venho na pasta onde eu adicionei. Eu criei uma pasta Origin Working e coloquei dentro, o arquivo, Mal Customers, né? MOL, né? De consumidores, né? Seleciono, aperto em abrir, e ele vem e mostra para mim aqui uma janelinha com alguns dados. Eu vou apertar em OK, tá bem divididinho. Venho aqui em Select on Column, e eu abro aqui esse Select on Column, porque eu não preciso, por exemplo, do consumidor, ID do consumidor. O ID do consumidor é um índice, uma espécie de um código, para indicar quem é o consumidor. Eu vou tirar ele, vou colocar aqui no Ignored, tá? E vou ficar somente com gênero, idade, isso aqui acho que é renda anual. Deve ser, renda anual, e pontuação de compra. Tem aqueles cartões de pontuação que a gente tem, né? Cartão de crédito, deve ser isso. É o crédito. Isso. E aí eu venho aqui, venho aqui e coloco caminhos. Olha como é fácil. Olha aquela explicação que eu fiz, muito rápida, que na verdade o Camis dá uma boa aula. Eu posso fazer isso aqui direto aqui, olha. Linko com ele, com o Camis, e utilizo esse from aqui, from 2 para 8. O que é esse from 2 para 8? Significa que ele vai testar vários K. Esse fixed aqui significa que o quê? 3. Esse 3 é o K. Eu quero 3 grupos. Quando eu coloco from 2 para 8, 2 to 8 aqui, ele vai testar o cluster, o caminho com 2 clusters, K igual a 2, depois com K igual a 3, depois com K igual a 4, 5, 6, 7, 8. E vai indicar para mim o melhor conjunto, né, o melhor conjunto de grupos ali, né? Nesse caso, ele indicou como 7.
o 7 que está marcado aqui, né? 0,321. Esse 0,321 é o Silhouette Score. É o Silhouette Score. Ele pega o que tem maior Silhouette Score e seleciona. No caso, K igual a 7, para o Orange, para esse método aqui, ele indicou como o melhor, né? 7 grupos. Então, foi 7 grupos, baseado nessa métrica. Tudo bem. Quando eu faço isso aqui, vou jogar aqui para cima, aí eu não consigo visualizar os grupos, né? Ainda não estou conseguindo visualizar os grupos. Eu vou arrastar mais o conector, vou colocar data table para me visualizar o dado. Eu vou abrir isso e ele vai me retornar o quê? Um cluster, uma coluna nova, como se fosse uma classe, né? C1, C2, no caso C não tem C1 aqui, deixa eu ver. Tem o C1, que vai até o 7. Que vai do grupo 1 até o grupo 7. Então, cluster 1, cluster 2, cluster 3, vai embora. Tenho também aqui as minhas colunas aqui, e aí eu vou querer visualizar isso, não estou conseguindo visualizar ainda, vou utilizar o scatter plot. Vou colocar aqui o scatter plot, e aí o scatter plot vai me dar o quê? Vai me dar aqui o X e o Y, só que aí não está legal. Eu vou tentar fazer uma configuração de renda anual com valores, né, com pontuação de custo, de gasto, né, de pessoa que comprou muito ali, né? E aí eu vou colocar aqui no atributo, vou setar o valor cluster. E aí ele gera para mim esse valor cluster aí, né? Essas coresinhas, que vai do azul, que é o C1, até o ciano, né? Que é aí um azul claro, C7. Aí no lado, onde está meu cursor aqui, né? Desse lado aqui, do lado direito inferior. E aí com isso eu posso identificar, por exemplo, claramente aqui, que eu tenho, pelo menos visualizando desse jeito, eu tenho 3 clusters bem definidos, que é esse azul mais escuro, em cima, esse mais embaixo, esse azul claro, esse ciano, e um marrom aqui que também está tendo uma confusão com outros dados. Mas aí eu posso tentar brincar um pouco de, por exemplo, verificar por idade, alterar aqui o gênero feminino e masculino, enfim. Vou fechar esse... Vou deixá-lo de novo lá no... Eu acho que era melhor no Y ser o Spend Score, né? E o Annual Income no X. Pronto. Acho que ficou melhor assim. Então, a gente vê o seguinte, né? Que à medida que... A gente não tem nenhuma inferência aqui nesse dado, especificamente. A gente não tem nenhuma diferença. Aí, nesse caso, pessoal, o que é diferente da clusterização? É que, geralmente, você precisa de um especialista do seu lado, para ele poder identificar. Um especialista na área de vendas de shopping, por exemplo, ele pode te falar, olha, essa galera aqui, em azul, em C1, é uma galera, por exemplo, que tem uma renda alta, então ela vai gastar bastante. Então, ele é um perfil daquelas pessoas que têm uma renda e gostam de gastar, por exemplo, né? Agora, esse azul aqui, esse azul claro, não, já tem uma renda anual inferior, mas eles gastam muito. Eles são um perfil de pessoas que gostam de torrar o cartão de crédito mesmo não tendo uma renda alta. Então, tem toda essa análise que você pode fazer no agrupamento, né? Pode fazer no agrupamento essa análise aqui. Tem um módulo que, para quem gosta, quem trabalha muito com Oracle, tem um módulo, deixa eu ver se vai abrir, aqui, ó. Esse módulo aqui, ele é uma biblioteca em Python, que utiliza o Keras, e você pode utilizar, por exemplo, um script desse para poder te ajudar na análise.
Deixa eu ver aqui qual é. Acho que esse aqui. Plot-Scatter Matrix. Eu vou copiar esse rapaz aqui e vou colocar lá no meu workflow. Vou selecionar os meus dados e jogar aqui para esse Plot-Scatter Matrix. E ele me mostra o quê? Ele me mostra os dados, né, os dados em formato de matriz. Aqui, aquele scatter plot, mas em formato de matriz. Ok? Isso. E aí você tem que estudar um pouquinho mais aqui a programação por trás para poder alterar, né? Alterar os dados. Mas basicamente o que ele mostrou para mim foi uma outra visualização de dados. Isso aqui lá no ECA tem, que é uma outra ferramenta. E aí eu consigo visualizar vários scatterplot, aquele que ele estava mexendo, só que de maneira reduzida, com algumas opções a menos, só que para vários atributos, fazendo a combinação desses atributos. Ok? Gilberto, só mostra, fala lá rapidinho como é que a gente instala esses módulos adicionais. O Will está perguntando aqui como é que ele gerou esse código em Python aí de repente, né? Por mágica. Ah, tá. É o módulo. Aí esse aqui, eu peguei esses códigos aqui dentro do Discord, porque tem um Origin, tem um Discord, né? Um Discord aqui, né? E aí eu entrei no Discord dele faz algum tempo, já estou mais de um ano lá. E aí, de vez em quando, a comunidade coloca um script novo, colocam para que outras pessoas testem, entenderam? E aí, esse aqui foi um que eu peguei já para poder utilizar no Origin. Né? E aí, futuramente, o cara que criou isso, por exemplo, o pessoal do Origin, que foi um laboratório de bioinformática até, né? Eles estavam utilizando para análise de dados biológicos. E aí, eles ampliaram para a data mining como um todo. Futuramente, na próxima versão, possivelmente, esses scripts aqui vão estar, né, esses módulos e scripts vão estar no Origin, né? Na próxima versão do Origin base, já vai vir como base. Mas se você quiser, eu posso te passar aqui o link, tá bem aqui. Você pode utilizar. Não vem na versão default. Na versão padrão não vem. Mas aí você tem que baixar, pega o script e joga no seu workflow. Aí você pode utilizar. Então, a comunidade de Origin está crescendo, tá? Uma comunidade boa, tem Discord, tem Stack Overflow, tem lá no GitHub, tem em vários lugares aí, tem blogs, YouTube, o pessoal utilizando aqui essa ferramenta. Só mais um minutinho, pessoal, tem aqui um education muito interessante do Caminhos aqui, Interactive Caminhos, deixa eu ver aqui. Esse Interactive Caminhos, ele é interessante, podia ter mostrado ele antes, olha. Mas, basicamente, eu vou utilizar aqui um Paint Data, esse Paint Data, eu vou abrir ele, e eu vou basicamente criar alguns pontos aqui, ó. Vou criar um ponto aqui, e vou criar outros pontos aqui, ó. Certo? No caso aí, tu está criando, com duas classes, né? Isso, eu estou usando dados sintéticos, né? Dados de duas classes, C1 e C2. Sem variáveis. Não, tem que ter variáveis. Clico aqui em Send Select, tá? E eu estou pintando os dados, estou criando os dados no eixo X e eixo Y. Eu venho aqui no Data Table, e aí eu tenho aqui um parâmetro, uma coluna X e uma coluna Y, e a classe aqui, ó, que ele definiu como classe, C1 e C2. Eu vou utilizar aqui mais um Select Column, só para retirar esse atributo classe, eu não quero ele. Quero só o X e o Y. Para você ver como é que trabalha aí o Interactive Caminhos. Né? E eu ligo o Select Column com esse... Vou fechar aqui de novo. Com o Select Column, né? Aqui ele colocou... Queria só 3. Fechar aqui. Eu vou fazer mais um aqui. Eu vou fazer mais um no eixo
fazer mais um dado aqui. Fecha aqui. Excelente. Tá? Tá, vamos deixar assim mesmo, que eu deixei a classe aqui do lado, não importa a classe. Pronto, tá aqui, ó. Então, o Interactive Caminhos aqui, ele explica esse posicionamento dos centroides e dos clusters, tá? Vou recomputar aqui, ó. Vou randomizar esses quadradinhos aqui, coloridos, seriam as centroides, tá? E os dados seriam esses aqui, o verdinho, o azul, os pontos, né? E eu vou rodar a execução. Vou clicar aqui em Run, ele vai executando, e vai posicionando os clusters, olha aí, vai posicionando os centros, né? E vai gerando os clusters. Se eu clicar aqui em randomizar de novo, ele randomiza essas centroides, e se eu clicar aqui em Run Simulation, ele vai posicionando aí as centroides e vai gerando os clusters. E eu posso clicar, olha, esqueci desse detalhe aqui. Se eu clicar de novo aqui, eu vou gerando vários centroides. Novas amostras. Não, centroides, novos clusters. Novos clusters. Nesse caso, são 5 centroides, ou seja, seria 5 clusters, né? Bem, pessoal, era isso, assim, acho que, bem, é pouco tempo, a gente tem pouco tempo para mostrar, talvez, essa ferramenta, mostrar outras bases de dados, outras técnicas, né? Daria um curso grande mesmo, assim, se a gente fosse extrair, mas como noções de aprendizado de máquina, eu acho que nosso encontro foi proveitoso, né? Não sei se vocês gostaram, espero que sim, mas tem muito mais coisas aqui, né? Eu gostaria que vocês pegassem tudo isso que eu fiz aqui com vocês, se vocês pudessem ir apertando ali em opção, setando um e outro parâmetro, colocando outra base de dados, para poder fazer essa análise e tentar chegar num resultado interessante aí, né? Porque a gente, mexendo aqui, a gente consegue ver muita coisa interessante no Orage e no aprendizado de máquina, mesmo na parte simples, né? Mesmo na parte simples. Olá, Marcos, pode falar. Eu botei aí no chat um linkzinho para um site. Eita, que o cachorro tá latindo. Filha, Rebeca, só fecha aqui um minutinho. A porta toda, completa. Nesse site, gente, vocês podem dar uma olhadinha. Tem vários algoritmos de machine learning falando um pouquinho sobre cada um. Aí serve para você também. A gente tem lá os nossos materiais. Eu coloquei 26 livros lá, né? Que tem muito material. Quem ainda não olhou lá no nosso repositório pode olhar mais. Mas aqui você pode dar uma olhadinha e pode testar esses mesmos exemplos que o professor Gilberto vem fazendo com outros algoritmos. Eu testei com Caminhos, eu vou agora fazer com outro algoritmo, vamos ver se funciona. É uma forma da gente também aprender. Agora, antes de sair testando o algoritmo, dá uma lidinha para saber o que o algoritmo faz. Então, eu tenho algoritmos de aprendizado supervisionado que são próprios para fazer classificação. Eu tenho algoritmos de aprendizado não supervisionado que são ideais para a gente fazer, por exemplo, clusterização. Então, a partir do momento que você aprender um pouquinho a diferença, aí você já pode fazer, eu quero fazer uma classificação do banco de dados Iris. Aí eu vou pegar vários classificadores supervisionados e vou testar. Vamos ver quem é que funciona melhor. É uma forma de ir mexendo na ferramenta e também aprendendo a parametrização de cada um. Porque cada algoritmo desse tem os seus parâmetros particulares. Na aula que vem, o professor Daniel vai entrar em redes neurais artificiais. Então, vocês vão ver que já são outros parâmetros. Eu não vou falar em K, eu vou falar em número de camadas, quantos neurônios eu vou ter em cada camada, qual é a função de ativação, qual é o meu algoritmo otimizador. Então, é uma outra série de parâmetros. E a gente vai aprendendo isso lendo a literatura, né, e experimentando as ferramentas. Aí a gente vai percebendo quais são os principais parâmetros para cada uma
para cada uma dessas ferramentas aí. Tá bom? Eu acho que era isso também, professor Gilberto. Quando você quiser, a gente abre aí. Eu acho que o Jorge tinha falado aqui que não tinha conseguido abrir o CSV, mas o Will deu uma dica aqui de pegar o widget. O slide o pessoal vai disponibilizar lá, né? E os links também no Classroom. Isso, Marcos. Qualquer coisa, tem meu e-mail aí embaixo, né? gilbertojr@ufra.edu.br. Uma pena que não deu para ver outros dados, por exemplo, do Titanic, né? Que é interessante, porque... Mas é interessante, é o tipo start, quem quer entrar em competição do Kaggle, mas está ótimo para a gente vai, qualquer coisa, estamos aí, eu vou passar a atividade também para vocês, o segundo desafio, e aí eu acho que nesse segundo desafio vocês vão aprender mais, vão ter um tic-tac aí, vão se comunicar melhor aí em relação à ferramenta, machine learning, a prática sempre faz a gente aprender muito, né? Então é isso, pessoal, muito obrigado a todos, obrigado, professor Marcos, e é isso, gente. Um grande abraço e qualquer coisa a gente está aí. Turma, botei no chat o link do grupo do Telegram. Quem ainda não entrou, entre lá no Telegram da turma, que a gente vai tirando dúvidas por lá, né, durante a semana, nas horas assíncronas. E também do Classroom. Quem ainda não entrou, entre, adicione, porque todas as atividades e o material é lá no Classroom. Tá bom? Assim que tiver o link já da gravação da aula de hoje, eu vou colocar no Classroom e aviso no Telegram. Olha, a gravação da aula já está lá. Tem uma postagem lá que é gravação das aulas. Fique aí um minutinho para a gente fazer a nossa última foto aqui, o print, que eu sempre estou postando lá no Instagram do NPCA. Quem for repostar, marque lá, @npca.ufra, que é o Instagram do grupo de pesquisa, do nosso grupo de pesquisa. Beleza? Eu vou fazer aqui a nossa... Quem quiser ligar a câmera aí, ligar em um minutinho, ligue a câmera que a gente vai fazer o nosso print. Nosso print para postar. Nossa postagem é mais importante que o curso, é a postagem, vocês sabem disso. Porque o conhecimento, ele sai da memória. E a postagem, ela fica no servidor lá do Facebook eternamente, até o fim dos tempos. Então, é mais importante a postagem do que o conhecimento aprendido aqui. Brincadeira. Mas vamos lá. Quem mais liga aí a câmera para a gente fazer o nosso print final? O curso é para isso, Thalita, é para postar. A gente não faz curso para passar nada, é para causar nas redes sociais. Espero que não esteja gravando essa parte. Está gravando, essa é a principal parte da gravação. Essa daí que tem que ir para os stories agora. É verdade. Agora pare de rir no chat, que a risada de vocês entra no print. 3, 2, 1, silêncio no chat. Foi. Turma, ótimo resto de feriadão para vocês. Se cuidem. Se Deus quiser, sábado que vem, o professor Daniel já entra aí com redes neurais artificiais, beleza? Vamos pela sombra. Forte abraço. Tchau, tchau.